sempre o nosso bem-vindo, nosso povo e também aqueles que, na oportunidade, podem nos acompanhar pela transmissão, que é sempre um recurso com aqueles que estão distantes e desprovidos da condição de estar onde nós estamos e de participar da reunião na qual nos encontramos reunidos neste lugar, em culto, adorando e bendizendo Deus, que é eternamente bendito. Amém. Sempre é um privilégio que Deus tem nos concedido em cada novo dia da nossa vida e do nosso viver. Agradecemos pela condição de estarmos vivendo. Nossa vida se descreve, o nosso viver de agora, um fio muito tênue, o nosso viver agora. Como diz alguém, para morrer basta estar vivo, é verdade. E a cada dia nós temos alcançado de Deus tal condição. O apóstolo Paulo escreveu que para ele o viver, o resumo da vida do apóstolo Paulo, viver é Cristo, morrer era ganho. Havia uma recompensa, um lucro em morrer para Cristo. Nós estamos estudando sobre as três virtudes da vida cristã: fé, amor e esperança. Essas três virtudes que se unem e dão as mãos, trazendo aí para nós a importância das três, uma permanecerá, terá permanência eterna. Agora, pois, permanecem, Paulo diz na carta aos Coríntios, a fé, a esperança e o amor, essas três, mas a maior destas é o amor. Falamos sobre a fé, trabalhamos essa questão com o nosso povo aqui, com vocês, e introduzimos o assunto do amor, principalmente no capítulo 13 de 1 Coríntios. Paulo vai tratar desse assunto com a igreja de Corinto, tamanha importância para aquela igreja, este momento que Paulo, na carta aos Coríntios, capítulo 13, ele escreve a respeito de um caminho mais excelente. Ele havia mencionado a importância e a ordem a respeito dos dons espirituais para combater a desordem, bagunça e dissensão e uma série de divisões na igreja aos Coríntios, na igreja de Corinto, aliás. Ele então mostra-lhes um caminho mais excelente, começando pela importância do amor, a necessidade do amor. E ali nos primeiros 3 versos, ele vai para uma hipérbole, um exagero, colocando coisas que ele poderia fazer de impressionantes, extraordinárias, mas que não, se não houvesse a ação do amor, nada seria. E nós entendemos que 1 Coríntios capítulo 13, Paulo vai falar de um amor que o homem e mulher de Deus, vindo ao conhecimento de Cristo como seu Senhor e Salvador, é o amor que foi derramado pelo Espírito Santo em nossos corações. Amor divino, amor ágape. O grego amor divino é o amor ágape, o amor com o qual Deus nos ama. Paulo mostra então a importância, a necessidade desse amor, e nós já tocamos nesse assunto. Fomos depois para as características, a natureza do amor, dos versos 4 a 7. E vamos ler do verso 4 a 7 as características do amor, a natureza do amor, aquilo que o amor é e aquilo que o amor não é. Ele começa então dizendo: o amor é sofredor, tolera pessoas de quem é fácil desistir. O amor é sofredor. A outra
versão é paciente, é benigno. O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Verso 6: não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo crê, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Vamos orar nesse momento. Obrigado, Senhor Deus, pela condição proveniente do Senhor para reunidos hoje à noite na casa do Senhor, com aquela alegria que o Senhor quer que tenhamos, expressada pelo salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É algo que vem da misericórdia e da graça do Senhor sobre nós. Sentimos hoje à noite, ó Deus, a ausência de alguns irmãos que, impossibilitados de estarem aqui, ainda assim podem acompanhar a pregação e ensino da palavra do Senhor pela transmissão. Oramos pelo Igor, Deus, que está passando por um momento de enfermidade. Toque as tuas mãos poderosas sobre ele, dá-lhe, Deus, pronta recuperação, e que em breve ele retorne a vir e participar conosco na casa do Senhor. Também famílias se ausentam nessa noite, visite, ó Deus, o Senhor conhece as necessidades melhor do que nós, e a providência, a maneira certa do agir do Senhor também com estes. Oramos, Deus, pelo ensino da palavra, nesses dias em que nós, no nosso país, atravessamos uma fase difícil, não que fuja ao intento e conhecimento do Senhor para este momento que estamos vivendo, mas rogamos, fale conosco, ó Deus, na tua palavra, seja cada momento da meditação e do ensino da palavra algo que vai trazer refrigério para os nossos corações, que a palavra venha de encontro às nossas necessidades e tenhamos a voz do Senhor falando aos nossos corações. Usa-me e capacita-me, oramos em nome de Jesus. Amém. Eu já ia falar, assentai-vos, mas eu não solicitei que você ficasse em pé durante o nosso tempo da leitura da palavra de Deus. Nós gostamos de assuntos que envolvem fé, por que não? Amor, esperança, são assuntos que alentam o nosso coração. Foge desse fato, até o nosso irmãozinho Ernesto foi pressionado com aquilo que havíamos mencionado sobre George Miller, testemunho daquele homem de Deus, cuidando daquele orfanato, daquelas crianças. A vida de fé do George. O Ernesto até chegou a dar um testemunho, adquiriu um livro e foi ler mais sobre George. Mais impressionado, Deus o fez ficar depois dessa leitura. Fé é importante. Vida cristã é um viver pela fé. E quando nós unimos fé, amor, esperança, tríade, as três virtudes, trabalhamos isso na nossa compreensão. Queremos que isso seja algo criterioso da palavra de Deus ao nosso coração, a compreensão daquilo que Deus quer que tenhamos, já entendendo que das três, a maior delas, dessas virtudes, é o amor.
O amor descrito aqui em 1 Coríntios, a sua natureza, já estudamos, o amor é sofredor. Eu mencionei para você, tolera pessoas de quem é fácil existir. O amor é benigno, trata bem aqueles que nos trataram mal. Por isso que no viver cristão, Deus nos deu, vindo do Espírito Santo, o derramamento desse amor tão necessário para as nossas e para o viver cristão. E a palavra menciona sobre ele. E Paulo desfrutava desse amor no agir do Espírito Santo. Quando nós falamos de algo que vem do Espírito Santo, é muito simples entender quando alguém está cheio do Espírito ou quando alguém não está cheio do Espírito. Quando alguém está inclinado a atender, a sujeitar ao Espírito, ou então a sujeitar as obras da carne. Conquanto o amor é uma obra do Espírito Santo, o ódio, o rancor, a amargura é uma obra da carne, com seus nocivos danos, algo para o bem e algo para o mal. E nós, como homens e mulheres de Deus, queremos cuidar bem de nós. Sabemos a importância de termos uma boa qualidade de vida espiritual, de vida emocional e de vida física. Deus quer que tenhamos, e por isso Ele nos acertou nos recursos. Muito bem coloca Paulo aos Filipenses: aquele que em vós começou a boa obra, é boa a obra de Deus. É bom os ensinamentos da palavra de Deus, ainda que eles venham para nos repreender, corrigir, instruir. Nós precisamos disso. Amém? Precisamos das instruções da palavra de Deus. Aqui está o nosso manual de vida, de conduta, é a Bíblia, as sagradas letras, as sagradas escrituras, e é divinamente inspirada e tem proveito, é proveitosa. Dela recebemos todo o benefício proveitoso que tanto vai contribuir e corresponder para o nosso viver como Senhor. Também começamos a entender a semana passada, o amor não é invejoso, mas a inveja existe. Nós temos uma natureza de pecado. O pecado entrou no mundo, nós somos pecadores, e há a manifestação da obra da carne. Eu mencionei para você, olhando nesse aspecto da inveja, o que é inveja? Aquele misto, aquela mistura de ódio, desgosto, pesar pelo bem ou felicidade de outrem, de uma outra pessoa, um desejo violento de possuir o bem alheio, quando então tal pessoa tem a ação de invejar a prosperidade, riqueza, alegria, enfim, o que a outra pessoa tem, e você não possui. Até mencionamos alguns exemplos da inveja, esse descontentamento, esse desejo profundo daquilo que pertence a outra pessoa. E geralmente é algo que você é desprovido. Eu comecei a ler e a estudar sobre esse assunto, o lado prático, no seio da família. A inveja se manifesta entre esposo e esposa, entre filhos, entre irmãos. É algo incrível. E há pessoas que até as habilidades que a pessoa tem, por exemplo, tem pessoa que onde chega é impossível você não estar na presença da pessoa. Tem gente que tem habilidade de fazer amigos, só anda em turma. Eu tenho conhecido que quando ele anda tem uma direita e uma esquerda, ele no meio, parece que está andando com seguranças. Olha lá o fulano, olha o segurança. Eu tenho um colega por nome, colega de trabalho, por nome Jonatas. Gente, qualquer pessoa assistindo um vídeo do presidente Bolsonaro quando era jovem, é o Jonatas. Falei para ele: rapaz, você parece filho do presidente Bolsonaro. Muito parecido, mas muito. É o Bolsonaro jovem.
o Jonatas, colega de trabalho. Pessoas com habilidade de fazer amizades, de envolvimento. Tem pessoas que são pessoas carismáticas, atraem outras pessoas. Nem todo mundo é assim. Tem aqueles mais tímidos, acanhados. Eu me lembro de acampamento quando eu ia. Gente, tinha moça que a gente levava o acampamento inteiro para fazer amizade e não conseguia. Timidez, muito fechada. Tem gente que vive no seu mundo, você não consegue entrar no mundo dele. E às vezes é motivo de inveja. E em Corinto, como eu mencionei para você, havia essa questão da inveja. Eles tinham inveja. Havia divisões, havia uma questão da divisão com eles, havia contendas. Ao ponto, no capítulo 3, quando Paulo escreve a carta, e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Paulo fala, com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco agora podeis, porque havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não sois porventura, ele pergunta então, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Então quando ele vai descrever aqui, o amor não é invejoso, espera aí, vocês precisam ter o agir desse amor em suas vidas, porque vocês têm inveja, vocês são crentes, vocês são cristãos carnais, andando segundo os homens. Fora do seio da vida cristã, pessoas desprovidas do conhecimento de Cristo, a inveja reina. A inveja reina em todos os âmbitos. Eu até mencionei para você semana passada, não vou nem tocar hoje, eu tenho uma outra ilustração para você, do quebrador de pedras, que embora tivesse um bom trabalho, deveria ser feliz, contente e alegre, ele achou que o trabalho dele era ruim, e quis fazer o trabalho que ele achava interessante, queria ser o trabalho do outro, até que ele andou em círculo, né, e percebeu que o trabalho dele era um bom trabalho, deveria estar satisfeito e contente com aquilo. Estava vendo hoje de manhã, eu que prego, estou sempre pregando, eu gosto de ouvir os rapazes aqui da igreja, de modo geral, todos que vêm aqui apresentar lições na escola dominical. E hoje foi a vez do Felipe, eu fiquei olhando para o Senhor Deus, olha lá, olha o recurso que ele tem para contar a lição. Não era assim na minha época não, montava-se o flanelógrafo, colocava a flanela ali no quadro, chamado de flanelógrafo, isso, né? E aí colocava as figuras, de vez em quando a figura caía, você corria lá para colocar a figura. Hoje não, traz ali o notebook, tem PowerPoint, ele sabe mexer, monta ali os quadros, resumidamente, né, aquilo que vai colocar, e só um movimento de dedo, tá, já aparece a figura, alguma menção de texto, curtinho, né, como requer o curso do PowerPoint, e nós apreciamos ali hoje de manhã, falando sobre o momento em que Baraque e Débora, ali juízes em Israel, embora não fosse um casal, mas Débora a profetiza e Baraque, então, o homem que Deus queria usar para ir à guerra, ao combate contra Jabim, rei de Canaã, se levantava em combate, estava oprimindo o povo de Israel, permissão de Deus, desobediência do povo, 20 anos. Aí Deus levantou um libertador. Estão vendo o Felipe apresentando a lição? Ele tem uma habilidade com a informática, não tem? Tem? Não é? Como chama esse curso? Sistema, ele fez faculdade de sistema. Então está bem capacitado para trabalhar na minha equipe, não é? Falei para ele, pagamento Deus faz, trabalha na minha equipe. Monta para nós thumbnails, vídeos. Então, Deus deu capacidade, tem recurso,
E aí, e também está logo pregando também conosco, já fazendo um seminário. Eu já vi alguém falando assim, olha, o Felipe sabe muito. Eu, perto dele, não ousaria nem devo. Eu vou invejar o Felipe? Não. É a capacidade que Deus deu para ele. Tem a função. No corpo de Cristo, cada membro é importante. Todos os membros são importantes. Não vou levar a igreja a sério, só tão importante naquela comunidade. É sim, isso é importante. Todos os membros do corpo de Cristo são importantes. Todos deveriam, se pudéssemos, seria uma bênção, 100% de presença. Nenhuma porcentagemzinha sequer, fora do 100%. Seria bom, pessoal, 100% da frequência nos cultos do povo de Deus. Seria uma bênção. É importante sim. Conta-se uma lenda sobre um tatu, fugindo de um cachorro. E ele dispara a correr e, para sua alegria, ele encontra um lugar fofo, uma folhagem, fácil de cavucar um buraco. Ele cavuca e entra naquele buraco. Pronto, superou, está salvo do cachorro. Mas aí começa uma discussão entre as partes do tatu. A orelha logo argumenta: fui eu que ouvi, eu sou o melhor. Eu ouvi o barulho do cachorro latindo. E aí a pata diz: não, eu fui a melhor. Eu cavuquei o buraco para o tatu entrar. Não, eu fui a melhor, diz o focinho do tatu, porque eu senti o cheiro do cachorro. E aí, de repente, os olhos do tatu dizem: não, eu fui o melhor, eu vi o cachorro, eu vi também um lugar adequado para ser cavucado e seu esconderijo. E de repente olharam para a cauda do tatu. Eu não vou falar outra coisa que eu poderia falar aqui, mas você já pensou, né? A cauda do tatu. E você, cauda? Você não fez nada. Você nunca faz nada. Não queremos você aqui. E expulsaram a cauda do buraco. Então a cauda ficou para o lado de fora. E aí o cachorro pegou a cauda. E pegando a cauda, lá se foi o tatu retirado do buraco. E você sabe o que aconteceu com o tatu. Dá espaço para inveja. No corpo de Cristo, cada membro tem a sua importância. Vamos invejar o outro. Deus tem algo com você, para a glória e honra do nome dEle. Isso. Às vezes quando alguém está começando a vida cristã, está vindo a Cristo, está vindo ao conhecimento de Cristo, entrega sua vida a Cristo e começa esse processo da obra de Deus na vida daquela pessoa, com dons, talentos que Ele vai usar para a glória e honra dEle. É como um trabalhador. Essa profissão, não, inveja, aquela profissão que é a profissão de gente ganhar dinheiro, ou de gente trabalhar. Não, todas as profissões têm a sua importância. Jesus, o Filho do Deus bendito, como o Filho do homem, o Deus homem, trabalhou como carpinteiro na carpintaria do seu pai José. Há um movimento que, se pudesse, acabaria com todo o espaço para a profissão de pedreiro. Eu sei que é uma profissão difícil, mas sem o pedreiro, quem é que vai construir a casa projetada pelo engenheiro? Na construção do tabernáculo, Deus preparou um homem com a habilidade vinda de Deus. No trabalho, no escritório, quando o trabalho
trabalho que envolve a mente, quanto o trabalho que envolve o corpo, o trabalho vem de Deus. Deus é o autor do trabalho. Deus criou Adão, e Adão tornou-se um lavrador. Adão era aquele que cuidava, o administrador, livre para administrar, responsável para prestar contas. Deus não criou Adão e colocou no jardim para que ele lá ficasse de papuar, com uma sombra deliciosa, absolutamente sem fazer nada, uma sombra frondosa e numa rede. Não. Eu acho precioso quando Jesus diz: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. O lugar de preguiçoso é no formigueiro. Não é para ser picado pela formiga, não. É para ter com a formiga, observar os seus caminhos e ser sábio. Preguiça não é sinal de sabedoria. As formigas trabalham, se organizam. Um inseto ensinando para nós sabedoria, a compreensão que Deus quer que tenhamos. Do ponto de vista da vida, no prisma de Deus. O amor não é invejoso, porque ele não busca os seus interesses. Nossas páginas já viraram aqui. Ele não busca os seus interesses. Ele não se irrita, não suspeita mal, não volta à injustiça, vai folgar com a verdade. Eu mencionei para você semana passada, inveja na família de Jacó com Raquel. A Bíblia diz que ela teve inveja da sua irmã que podia ter filhos e ela não, e foi reclamar com Jacó, como se Jacó pudesse ser o responsável de alguma maneira para que ela viesse a ter filhos. Vimos também, comentamos, José que foi invejado pelos seus irmãos, falamos sobre isso. Hoje eu quero falar um pouquinho de uma pessoa que entrou no cenário da palavra de Deus para cumprir o propósito de Deus, e pela presciência e conselho de Deus ele foi entregue, ele foi preso, ele foi julgado, condenado, sentenciado à morte, morreu crucificado, ao terceiro dia ressuscitou, por 40 dias esteve entre os seus que o viram, assunto aos céus, encontra-se à destra do trono de Deus. Mas a Bíblia registra que Pilatos, tratando do caso de Jesus, teve uma clara compreensão, até mesmo quando ele pergunta para ele o que eles querem que seja feito de Jesus. Em Mateus 27, se você quiser abrir a sua Bíblia lá, abra. A Bíblia mostra claramente a razão humana, porque as autoridades religiosas daqueles dias entregaram Jesus. Mateus capítulo 27. Pilatos então ele apresenta, por ser a época da Páscoa, havia o costume de que fosse solto alguém dentre dois prisioneiros. O povo poderia eleger um para ser solto, e essa ideia brilhou na mente de Pilatos, porque ele então estaria apresentando a questão agora para uma apreciação pública. Até então as autoridades estavam querendo Jesus sentenciado à morte, e a Bíblia diz que Pilatos então
dá essa opção, tem dois: Barrabás e Jesus, chamado Cristo. Qual quereis que vos solte? Por que ele apresenta essa condição, essa opção, agora pública diante do povo? O versículo 18 traz para nós o que era a compreensão de Pilatos a respeito da razão por que as autoridades haviam entregado Jesus. Porque, verso 18 de Mateus 27, porque sabia, quem sabia? Pilatos, que por inveja o haviam entregado. Jesus tinha uma fama impressionante no seu ministério. Já falei para você, ele foi da obscuridade do primeiro ano ao auge da popularidade do segundo para o terceiro ano, quando despenca para a oposição. Muitos tinham em Jesus o maior mestre. Ninguém nunca ensinou como este homem. Ele estava com autoridade, parava o trânsito, o percurso, as pessoas paravam para escutá-lo. O ensinamento dele era algo que vinha de Deus, com poder, com autoridade. Impressionava. Até os próprios líderes religiosos estavam impressionados com a pessoa do Senhor Jesus. E até mesmo em relação à sujeição que eles, o povo de Israel, tinha diante dos romanos, se viam até mesmo ameaçados. Aliás, por todo momento em que se ouviu da chegada do Salvador, ainda criança, já por causa dele, o próprio rei Herodes intentou matá-lo. Mal havia a criança chegado, declarada filho de Deus, antes de 2 anos de idade, todas as crianças lá na Judéia foram sentenciadas à morte, porque quando Herodes procurou o menino e não achou, enraivecido, irado, babando fúria, ele decreta a morte de todas as crianças de 2 anos abaixo. Eu nunca me esqueço, numa dessas épocas de dezembro, no programa de rádio, comentando esse assunto, a Esther Regina vira para mim e diz: pai, só os meninos, né? E ela, como menina, falei: verdade, filha, só os meninos de 2 anos para baixo. Eu estava no programa nesse dia com Esther, parece que mais 2, 3 crianças, tudo menina lá no programa. E ela disse: só os meninos, não é pai, só os meninos. Verdade, só os meninos. Está dizendo assim: olha, prestou atenção, só os meninos, porque ele queria, dentre estes meninos mortos, matar também o Senhor Jesus. Perseguição, lutas, contrariedade, contratempos, imensa dificuldade. O ministério público do Senhor Jesus foi feito. Houve barreiras, houve obstáculos, momentos que queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, senão no momento em que Deus, em que ele mesmo, ele diz: eu me entreguei, ele se entregou. Mas por inveja, isso estava no pensamento de Pilatos. Por isso, então, ele dá ao povo a oportunidade de tirar a decisão das autoridades e a decisão ficar com o povo. Mas o povo, influenciado pelas autoridades, e Deus permitiu, porque cumpriria o propósito de Deus, nada impediu Jesus de ir à cruz. O povo então pediu Barrabás. Eu sei que para muitas pessoas naquele momento, que absurdo, rejeitam o Messias e escolhem o malfeitor, o que havia cometido um homicídio,
E aí, Pilato até ainda pergunta: o que farei de Jesus, chamado o Cristo? O que eles respondem? Crucificai, crucificai. E que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Inveja, inveja. Pode observar uma pessoa quando começa a ser mais bem sucedido por inveja. Alguém sempre diz algo: ah, mas isso é assim. Inveja. Inveja. Olha, você viu como tal pessoa está elegante? Olha como tal pessoa veste bem? E a pessoa diz: ah, não acho tanto assim não. Eu vi alguém dizer assim: irmão, chorar com os que choram é fácil, quero ver alegar os que se alegram. Aí está o X da questão. O irmão conseguiu uma promoção, está bem sucedido, e você diz: que bênção, irmão, Deus seja louvado, você não merece nada, mas a graça de Deus está sobre a sua vida, amém? Amém. A graça de Deus sobre a sua vida. Bom emprego, propósito de Deus. Eu conheço gente que nunca soube o que é desemprego, embora o país tenha um índice altíssimo de desempregado, nunca ficou desempregado. Conheço gente que, com registro na carteira, um único emprego, aposentou e ainda continua nesse único emprego. Mas alguém por inveja diz: o que é isso? Que pessoa sem perspectiva? Que nada, amado. É assim o propósito de Deus para ela. Eu vi um líder na empresa que eu trabalho dizendo assim: como eu vou contratar tal pessoa? É 2 anos num serviço, 1 ano no outro, 6 meses no outro. Eu contrato. Quem me garantirá que vai ficar 3, 4 anos? Hoje as empresas estão revendo que há um investimento, treinamento, e depois a pessoa desaparece. Mas o terreno da inveja é muito grande. Você menciona alguém e a pessoa já diz logo: ah, mas é isso assim. Chorar com os que choram parece ser mais fácil do que se alegrar com os que se alegram. Se até Jesus fizeram o que fizeram com ele, movidos por inveja, não sou eu e você que vamos escapar dessa situação. Eu tenho conhecido pessoas que você fala: gente, como que tal pessoa é cativante? Eu tenho mestres, pessoas da área do ensino, que é um elo entre a matéria e a pessoa. Você gosta, você acaba a gostar da matéria e admirar a pessoa pela graciosidade que tal pessoa tem. Devemos alegar naquilo ali. É algo de Deus na vida da pessoa. Cada um tem a sua área de importância, de utilidade, vamos dizer assim. O pregador Spurgeon disse certa vez para um jovem que almejava ser um pregador, dizendo para ele o seguinte: vou ser sincero contigo, imagine Charles Randall Spurgeon, o príncipe dos pregadores ingleses, um homem com habilidade para pregar, dada por Deus. Diz para ele o seguinte, para esse jovem: não vejo em você as condições necessárias para ser um pregador da palavra, dada a dificuldade tal e tal e tal. A pessoa não acatou a observação do Charles e acabou não indo muito longe. Cada um tem uma função, cada um tem de Deus um dom, um talento. Mesmo Deus que lhe dá condições para pregar a palavra dele para a área de comunicação, ao me dar a habilidade, pelo menos me deu até agora, da área musical. Eu admiro quem tem tal habilidade.
Se eu tivesse aqui na igreja uma Raquel, aquela Raquel da ilustração do livro que faria Jesus no meu lugar, o que faria Jesus no meu lugar, aquela moça abriu mão de uma carreira promissora na área musical para ser tão somente uma cantora da introdução dos cultos evangelísticos na sua terra. E quando os cultos estavam iniciando, ela cantava, e a voz dela, uma bela voz, uma linda voz, atraía as pessoas para aquele lugar, e a pregação da palavra em seguida era feita, era realizada. A habilidade que Deus deu para ela. Outro tem uma outra função. Aquele que parece que não faz nada, ele faz parte do corpo, não pode ser desprezado. A jogar fora quem faz parte do corpo prejudica todo o corpo. Não esqueça do tatu. Tatu é essa lei de uma boa ilustração. Você não faz nada, vamos expulsar você. Ficar no prejuízo. O amor, que é o fundamento de todos os atos que agradam a Deus, fundamento, alicerce, a base. E também o amor crê que todas as coisas nesse amor nunca desistem e nunca perdem a esperança. É algo magnífico, impressionante. Tanto é que ele não é invejoso. Você com você, eu com a minha habilidade, podemos até ser parecidos, mas Deus trata especificamente com você, especificamente comigo. Cada pessoa. Mas em Corinto havia essa disputa. Não, eu sou melhor. Não, eu sou melhor. Cada um tem. Você não vê na igreja, por exemplo? Tem direção musical, tem quem toca o teclado, o violão. Aqui estamos indo agora para o violino. Que benção, Ernesto. Que benção, Ernesto. Não é fácil. Tá? Agora porque o Ernesto está tocando violino? Eu também vou. Não, é Deus com ele. É um instrumento difícil. Porque tem até, ele estava falando ontem, tem até a postura que você tem que ficar para encaixar aqui no corpo o violino, colocar ali. E como chama isso aqui? Tem que falar bem alto, porque eu já não escuto bem. Arcada. Arcada. Então pega, eu nem sabia que tinha esse nome, né? Arcada, vai aqui, e aí o som ele ontem estava o teclado, o violão e o violino. Gente, o ambiente fica interessante. Logo ele está tocando já, participando aqui do nosso conjunto. O amor suporta qualquer dificuldade, rejeição, e ele vai sempre revelar a sua força superior. É este amor que João o apóstolo, menciona na sua epístola. É este amor que o apóstolo Paulo, lá em Romano, vai dizer assim: que seja a única dívida, Romanos 13, 8, que seja a única dívida que você tenha com o fulano, com o ciclano, com o beltrano. A ninguém dê mais coisa alguma, a não ser o amor. É revolucionário. E qual de mim? Qual? Mas quando passa, ele está pregando sobre o amor. Tem que praticar o amor. E esse amor é algo do seio da vida com Cristo. O homem natural, esse amor é loucura para ele. O homem natural está propenso ao ódio, ao rancor, à
amargura, a inveja. Não, o meu país é o melhor. Não, o meu país é o melhor. Quando eu falei para alguém que a cidade de Barretos, que Barretos? Pequenininha no interior, poderia ser maior do que São Paulo? Não, não pode. Maior que São Paulo? O que é isso? Mas a extensão territorial de Barretos é maior do que Ribeirão Preto. Viu, irmã? A mãe Inês estiver assistindo. É maior do que Ribeirão Preto. É maior do que Rio Preto. Bebedouro, extensão territorial. É pouca coisa maior do que São Paulo, mas é maior. São Paulo já cresceu, tinha que crescer. Não, a minha cidade é que é a melhor. Não, cada cidade tem a sua configuração de importância onde ela está. Semana que vem, o amor não trata com leviandade. O amor, que mais que ele não faz? Não trata com leviandade, não se ensoberbece. Aí dá um espaço para a gente falar sobre a arrogância, a soberba. Tem uma ilustração também interessante sobre os policiais interceptando um camarada que já chega. Não, deixa eu contar. A semana que vem eu conto essa. Já fica aí na curiosidade de vocês. Me lembra, se eu esqueço, me lembro de contar dos policiais abordando um certo indivíduo. Me lembro, se eu esquecer, me lembro de contar sobre isso. Vai dar uma ilustração, um segmento que nós temos aqui em 1 Coríntios capítulo 13. Dentro do campo nosso de estudo é amor, aliás, é fé, amor e esperança, que aparece lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Lembrando sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, da paciência, do amor, da paciência e da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. As três virtudes norteadas, apresentadas por Paulo. Coloquemos-nos em pé. Estamos fazendo a reforma aqui na igreja e eu não sei a semana que vem, mas nós vamos ter que gravar no outro local a semana que vem. Esse local onde nós estamos vai dar impossibilitado de estarmos. Vamos estar ali talvez, vamos ali, vamos torcer para estar quente, né? Está calor, vai ficar melhor ainda ali se tiver calor. Com a ventilação e a arborização que nós temos aqui, vai ficar bom. Até isso aqui ontem no culto de ação de graças, esquecemos até de agradecer pela arborização imensa que nós temos neste lugar, muito bem arborizado, e muitas árvores frutíferas, até mesmo as tão agora destacadas mangueiras que nós temos aqui. Vamos orar nesse momento. Todos nós temos problemas na área da inveja. Às vezes, quando nós invejamos pessoas que têm uma saúde fantástica, não sente nada, tem 80 anos, 90 anos, fala que coisa, e eu com 25, já padecendo de uma comorbidade, diabético, o outro é hipertenso, o outro tem 90 anos, não tem nada, vai entender. E a pessoa muitas vezes, por uma compreensão, vai invejar, ou então o sucesso de alguém vai incomodar você, como incomodou o sucesso, a fama de Davi incomodou Saul. Falar que Davi venceu os seus 10 milhares, Saul os seus milhares, na música popular da época, que é isso? Aquilo ali incomodou muito. A Bíblia não mostra aqui a palavra inveja vai dar, mas certamente o ciúme, que é a prima da inveja, estava em cena, e a inveja também. Vamos orar nesse momento, colocando nossa igreja, nossa cidade,
nosso país, a nossa nação perante o Senhor. Senhor nosso Deus, rogamos sempre perante o trono da graça do Senhor, porque sabemos o quanto é importante sermos ajudados, socorridos em tempo oportuno. Nossa igreja, ó Deus, tem irmãos que estão enfermos, tem irmãos que estão passando pelo abatimento, alguns foram além da perplexidade, do desânimo. Oramos pela recuperação e restauração desses irmãos. Somos agradecidos, ó Deus, porque nenhum dos nossos irmãos, no presente momento, tem sido acometido pela Covid. A Covid tem alcançado o controle. O Senhor abriu as portas da misericórdia para a vacina, e a vacina trouxe os seus efeitos benéficos. Mas ainda assim, ó Deus, quando olhamos para a nossa nação e as nações, e a guerra na Rússia com a Ucrânia, os conflitos internos do país Brasil, intervém, ó Deus. O Senhor é o Deus de refúgio, de fortaleza e de socorro bem presente na angústia. Sabemos, ó Pai, que quando o Senhor permite o inimigo se levantar e oprimir, tem um propósito, Senhor. Mas quando clamamos ao Senhor, quando arrependemos do nosso pecado e alcançamos a misericórdia do Senhor, juntamente com essa misericórdia experimentamos o livramento que vem do Senhor. Entregamos a nação, o país Brasil, para a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. E na vontade do Senhor jamais o mal vai prevalecer. Cremos que o bem vencerá sempre o mal. E aquele que sabe fazer o bem, o mal, como a palavra diz, comete pecado. Oramos pela nossa nação. Oramos por essa série de estudos, por aqueles que acompanham, os que aqui estão, os que na transmissão acompanham, e aqueles que posteriormente a palavra também será uma bênção em suas vidas. Oramos, agradecidos por ter este privilégio, ter essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.